Abra sua Bíblia em Atos capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós estamos na primeira fase da campanha de oração e jejum. Começamos segunda-feira, vamos até quarta, essa primeira fase. E estamos estudando na quarta-feira, já 2 quartas-feiras, esse texto de Atos capítulo 12. Agora chegou para o lugar. Atos capítulo 12, por favor, deixa aberta a Bíblia aí. Nós vamos tratar de alguns versículos. Por hora, deixa eu ler aqui o versículo 5. Veja aí. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. É sobre esta oração que eu gostaria de conversar com os irmãos hoje um pouquinho. A oração intercessória. Temos, como eu disse, conversado durante 2 quartas-feiras e vamos continuar na quarta-feira que vem. A igreja estava em franco crescimento, a palavra de Deus sendo espalhada, muitas conversões acontecendo, a igreja se multiplicando, mas a perseguição veio. Estevão é apedrejado. Herodes, agora aqui nesse capítulo, para agradar aos judeus, manda matar Tiago e queria matar Pedro também. Mas como chegou a festa da Páscoa e segundo as leis judaicas, nenhum prisioneiro deveria ser julgado e condenado durante a festa. Então ele foi guardado com muita segurança na prisão, segurança máxima, para ser então julgado e condenado, morto, logo após a festa. E uma das coisas que nós comentamos aqui na última quarta-feira é que o que aconteceu com esses 2 líderes? Tiago é morto de maneira trágica e Pedro é liberto da prisão de maneira maravilhosa. Porque Deus, que tem o controle de tudo, obrigado, irmã, tratou desses 2 homens de Deus, servos de Deus, de maneiras diferentes. Porque um morre tragicamente e o outro é liberto da prisão maravilhosamente. A gente sempre questiona certas coisas, especialmente quando acontece próximo de nós ou conosco, com a nossa família. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus agiu assim? Por que Deus não agiu de outra forma? Por que não aconteceu de outra forma? Por que comigo? Por que com meu filho, com a minha filha, com a minha família? Por que essa tragédia? Por quê? Por quê? Por quê? E nós estudamos, queridos, que a vontade de Deus é boa e agradável. Deus faz tudo certo. Nós aqui não entendemos e não alcançamos os planos de Deus. Deus permite que alguns morram para a sua glória e permite que outros experimentem coisas maravilhosas também para a sua glória. Tem um hino que nós gostamos muito de cantar, que diz assim: se Deus fizer, Ele
Se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, se a doença vier, se a cura vier, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se nada der certo, continua sendo, haja o que houver, sempre será. Mas será que é verdade? Na prática, será que cantamos de coração? Nós precisamos crer que Deus dirige a história. Deus dirige cada detalhe da sua vida. Deus está no controle e nunca perde o controle da sua vida. Se você entregou sua vida a Jesus, Deus não perde o controle da sua vida. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Todas, não alguma só. Muito bem, chegamos lá, Tiago é morto, Pedro está ali, preso, aguardando o final da festa para ser morto, julgado e morto. Mas aconteceu algo maravilhoso. Verso 5: havia oração incessante por parte da igreja a favor dele. A igreja não podia fazer nada, queridos, contra o poder armado de Roma. Não podia convocar uma manifestação popular, ir para as ruas, não podia fazer um abaixo-assinado exigindo direitos, ninguém podia entrar com habeas corpus para a soltura de Pedro. Não havia o que fazer humanamente, e o que a igreja podia fazer, ela fez. Foi orar, clamar ao Deus Todo-Poderoso. Irmãos, a oração pode mover os céus, a oração pode abalar o inferno, a oração pode provocar grandes mudanças na terra. Há à nossa disposição um poder revolucionário que nem sempre nós usamos, que é a oração. E o texto diz: a igreja fazia oração incessante, oração fervorosa. E nós conversamos aqui, o que é oração fervorosa? É gritar, sapatear, rodopiar, todo mundo gritando ao mesmo tempo, fazendo barulho? Não. Essa oração é de contrição. Essa mesma palavra aqui está lá em Lucas 22, 44, quando Jesus está orando no Getsemane. É a mesma palavra. E Jesus ora intensamente e sai do seu corpo gotas, suor, como gotas de sangue. Oração, Jesus estava ali contrito, falando ao Pai: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus orou intensamente, fervorosamente, perseverantemente, e a igreja aprendeu com Jesus a orar assim, e ela estava orando. Qual o resultado dessa oração? O que acontece quando a igreja ora assim? Eu quero tirar 3 lições aqui desse texto. Então deixa a sua Bíblia aberta aí, por favor. Em primeiro lugar, a oração intercessória produz descanso e paz. Verso 6, por favor, volte aí. Diz que Pedro dormia entre 2 soldados. E eu fiz um desafio aqui, o pessoal, quarta-feira. Tente descobrir por que Pedro dormia. Pedro ia ser morto no dia seguinte, julgado e condenado e morto. Por que
que ele estava dormindo. Queridos, ele não perdeu o sono. Pedro não se desesperou. Ele não tentou subornar os guardas. Por incrível que pareça, ele tirou as sandálias, a roupa externa, como diz o texto, e dormia tranquilamente. Há um tradutor que diz assim: dormia como um bebê. Assim que Pedro dormia. Eu fico imaginando os guardas. 16 guardas foram designados para guardar Pedro. Eu fico imaginando aqueles guardas, inclusive 2 acorrentados, um ao lado do outro, um de um lado e outro do outro, eles olhando Pedro dormindo. Eu fico imaginando o que se passou na cabeça daqueles guardas. Esse cara vai morrer amanhã. Esse indivíduo está assim, tranquilo, dormindo. Ele não está ansioso, não está preocupado, ele não está agitado. Ele está dormindo. Por que Pedro dormia? Primeiro, ele dormia por causa de sua fé, irmãos. Isso não se explica senão através da fé. Pedro confiava em Deus, Pedro confiava na providência de Deus. Pedro já tinha sido liberto da prisão 2 vezes, Atos capítulo 3 e Atos capítulo 5, 18. E ele podia estar pensando assim: se o Senhor quiser, Ele é Deus, Ele pode me libertar a 3ª vez. Então eu vou dormir. A vida de Pedro estava nas mãos de Deus. A vida de Pedro era dirigida por Deus. Deus estava no controle de sua vida. Salmo capítulo 37, versículos 5 e 7, que você conhece bem, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Pedro estava fazendo o que Salmo está dizendo, irmãos. Descansa no Senhor e espera nele. O meu direito o Senhor vai ver, pertence a Deus. Muitas vezes, irmãos, ficamos ansiosos, preocupados, perdemos o sono. Sabe por quê? Muitas vezes está faltando fé, confiança em Deus. Esquecemos da providência divina, que Deus trabalha em nosso favor. Pedro não estava olhando para os soldados, para a prisão, para aquelas correntes. Pedro estava olhando para cima. Ele estava olhando para o seu Senhor. Ele estava esperando em Deus. Crisóstomo, um homem chamado pai da igreja, considerado, ele diz assim: é lindo demais o fato de que na prisão Paulo canta hinos e Pedro dorme. Isso só se explica através da fé. Da fé, irmãos. Então Pedro dormia porque ele tinha fé em Deus. Em segundo lugar, Pedro dormia por causa da promessa de Jesus. Se você depois quiser ver, não precisa achar agora, mas João 21, 18, Jesus disse assim a Pedro: quando porém fores idoso, ou velho em outras traduções, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Russell Shedd, comentando esse verso, ele diz: Jesus está aqui profetizando sobre a morte de Pedro, a crucificação de Pedro, não é, que aconteceu em 64, 67, na época do imperador Nero, por ordem de Nero. Então Jesus disse assim: quando você chegar à velhice,
Será que Pedro não estava lembrando dessa promessa de Jesus? Se Jesus disse que eu vou chegar à velhice, então eu não vou morrer agora. Não chegou a minha hora. Porque Jesus disse isso. Meus irmãos, nós precisamos crer na promessa de Deus. Crer nas promessas de Deus. Sabe por que muitas vezes nós sofremos e não desfrutamos de uma vida abundante que Jesus prometeu e às vezes até duvidamos dessa vida abundante? Questionamos, será que isso é verdade? Sabe por quê, irmãos? Porque não confiamos nas promessas de Deus. Se nós confiássemos nas promessas do Senhor, a nossa vida seria diferente. Jesus disse assim, eu vou estar com vocês todos os dias. Não é promessa de Jesus? Por que às vezes nós duvidamos? Por que às vezes tememos que Jesus realmente está conosco? Jesus não disse que todas as nossas necessidades seriam supridas? Então por que tanta ansiedade, tanta preocupação com as coisas da vida? Com o comer, com o beber, com o vestir, com o dia de amanhã, com o nosso futuro. Por que essa ansiedade? Se Jesus disse que todas as nossas necessidades serão supridas. E muitas outras promessas poderíamos citar aqui. O perdão dos nossos pecados. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que às vezes queremos ser punidos e esquecemos da graça de Jesus, se Ele nos perdoa? Terceiro lugar, ele dormia porque tinha uma visão correta da morte. Eu creio isso, irmãos, e nós comentamos isso também na quarta-feira. Certamente ele estava triste, Pedro, com a morte de Tiago, mas ele sabia onde Tiago estava. Tiago era um servo de Deus, morreu em Cristo, fazendo a vontade de Deus. Sabia onde estava. E ele disse, eu imagino, se eu tiver que partir agora, eu vou estar com o Senhor. Não importa a forma que eu vou morrer, porque essa questão de forma de morrer é sempre séria, né? A gente sabe que vai morrer, mas a gente não quer morrer de determinadas formas, né? De preferência como um passarinho, não é? Morreu dormindo. Mas decapitado como Tiago, ao fio da espada? Não. Como João Batista? De jeito nenhum. Quando a morte vier, queridos, podemos descansar, porque iremos para estar para sempre com o Senhor. E Paulo em Romanos 14, 8 diz, se vivermos para o Senhor, vivemos. Se morrermos, para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Nós precisamos ter uma visão correta da morte. E eu creio que Pedro tinha uma visão correta da morte. E Paulo diz assim, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é o quê? Lucro. É prêmio. Então, queridos, nós em Cristo Jesus precisamos ter a visão correta da morte. E eu creio que Pedro tinha também, por isso ele dormia. Quarto lugar, ele dormia porque sabia que a igreja estava intercedendo por ele. A igreja estava em oração.
E o verso 5 que lemos fala sobre isso. A minha igreja está orando por mim. A minha igreja está orando por mim, intercedendo pela minha vida. Adão está aí? Minervina não, né? Adão está se recuperando ainda. Mas eu gostei quando o irmão Adão, fazendo a visita a ele, ele falou assim, né, Rosane? Eu estava tranquilo na minha cirurgia, porque eu sabia que a minha igreja estava em oração. Irmãos, dá uma tranquilidade em saber que a igreja está em oração por nós. A igreja está intercedendo por nós. Eu sei que muitas pessoas oram pelo pastor, e isso me dá um conforto muito grande. E há irmãzinhas que chegam para mim: pastor, eu oro pelo senhor todos os dias. Que força isso nos dá, queridos. A igreja intercedendo. Eu não sei porque tem pessoas que não querem compartilhar com a igreja seus pedidos de oração, suas lutas, suas dificuldades. Quando a igreja intercede por alguém, queridos irmãos, Deus age. Deus responde à oração. As pessoas às vezes não têm ideia do poder da igreja quando ela está intercedendo por alguém. Quinto lugar, Pedro dormia porque não tinha nada para fazer. Mas como assim? Ele podia fazer alguma coisa? Humanamente falando? Não podia fazer nada. Então, se eu não posso fazer nada, eu vou fazer o quê? Dormir. Eu vou descansar. Eu vou ficar tranquilo. Eu não tenho o que fazer. Irmãos, nós precisamos aprender isso, queridos. Nós precisamos vencer a ansiedade e a preocupação. Às vezes, nós sofremos por aquilo que nós não podemos fazer. E sofremos por antecipação, né? Pesquisas mostram que mais de 90% daquilo que nos causa ansiedade e preocupação não acontecem. Então nós sofremos sem razão. E se acontecer, vamos sofrer a segunda vez. Eu vejo aqui Pedro pensando assim: não tem nada que fazer, eu vou dormir, vou descansar no Senhor. Então, queridos, vamos confiar em Deus. A oração incessante, a oração intercessória traz ao nosso coração essa paz, essa alegria. Quando nós confiamos em Deus, quando nós nos lançamos nos seus braços, quando nós confiamos e esperamos nas providências de Deus. Você pode descansar, você pode vencer a ansiedade, você pode vencer a preocupação, você pode vencer aquilo que está te tirando o sono. Você pode, pelo poder de Deus. Segundo lugar, a oração intercessória nos ajuda a crer que a última palavra é do Senhor. Verso 6, veja aí por favor. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, olha só, verso 7, eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Pedro estava preso há 7 dias, era o tempo que a festa durava. Enquanto ele estava preso nesses 7 dias, a igreja estava em oração. Mas, queridos, o anjo chega na última noite. Alguém pode pensar assim: por que esse anjo não veio antes? Na primeira noite? Por que Deus
não evitou a prisão de Pedro? Por que Deus não fulminou Herodes? Por que Deus não agiu de outra forma? Porque a última noite, queridos, eu creio que Deus age assim para fazermos crescer na fé e perseverança, e crescer na convicção de que a última palavra é de Deus. Ele age na última hora. Você lembra dos discípulos em tempestade? Diz o texto que na quarta vigília da noite, Jesus foi em direção a eles. Desde o entardecer, os discípulos estavam enfrentando tempestade, mas Jesus só foi lá na quarta vigília da noite, isto é, de 3 às 6 da manhã, na última hora. Por quê? Deus tinha algo a ensinar aos discípulos. Jesus tinha algo a ensinar. Sabe por quê, irmãos? Nós olhamos só as circunstâncias. Nós olhamos para o texto e vemos só a tempestade. Mas antes de Deus agir por nós, Ele quer agir em nós. Antes de Deus transformar circunstâncias, Deus quer mudar a nossa vida. Você entende isso? Que antes de qualquer coisa, Deus quer agir na sua vida. Que o maior milagre Deus quer fazer em você, e não por você e para você. Nós precisamos entender isso também, queridos. Às vezes achamos que Deus demora. Deus não responde a minha oração, a solução não chega, e nós confundimos o tempo, Cronos, que é o nosso tempo, com o Kairos, que é o tempo de Deus, a hora de Deus, a hora certa. Nós queremos tudo para ontem, mas com Deus não é assim. Ele faz tudo na hora certa. Para terminar rapidamente, a oração intercessória me faz experimentar do sobrenatural de Deus. Irmãos, a partir do verso 7, veja aí: eis que porém sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Verso 8, disse o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Eu acho tão interessante a forma que o anjo agiu aqui, queridos. Eu acho assim algo maravilhoso, porque o anjo fala, foi enviado por Deus, o que Pedro tinha que fazer. Olha só, o que Pedro tinha que fazer: levantar-se depressa, diz o texto, apertar o seu cinto, amarrar suas sandálias, pôr a capa e ir seguindo o anjo. Venha comigo depressa. E diz o texto que ele obedeceu. Agora, o que Pedro não podia fazer, que o anjo fez? Deixa a Bíblia aberta aí. Verso 7, parte B. As algemas caíram, as correntes caíram de suas mãos. Isso Pedro não podia fazer. Versos 7 e 10. Uma luz iluminou a prisão. Os guardas não viram nada, ficaram como que anestesiados, tá? Eles passaram pelo primeiro e segundo posto de guarda e nada viram. O portão de ferro, diz o texto, abriu automaticamente. Pedro não estava com o controle remoto na mão não, queridos.
o portão de ferro se abriu. Isso Pedro não podia fazer, e o anjo fez. Experimentou do poder sobrenatural de Deus. Irmãos, irmãs, quando oramos de verdade, nós experimentamos do poder sobrenatural de Deus. Tem gente que pede a Deus para fazer o que tem que fazer, o que compete a nós. Não adianta pedir isso a Deus. O que compete a você, você tem que fazer. E deixa o resto com o Senhor. É que nem quando Lázaro foi ressuscitado, né? Tira a pedra eles podiam tirar, mas ressuscitar Lázaro, só o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, faça o que você tem que fazer. Tome as atitudes que você tem que tomar. Haja. Tenha iniciativa. Há pessoas que estão esperando as bênçãos de Deus e estão reclamando que elas estão demorando, mas não estão sendo fiéis ao Senhor. Não estão buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Não estão testemunhando. Não estão contribuindo com o reino de Deus. Não estão dando graças e glórias a Deus. Não estão perseverando. Isso compete a nós. E aquilo que é de Deus, Ele vai fazer, irmãos. O que nós não podemos fazer. Eu gosto muito daquela experiência do povo de Israel, rapidinho. Quando Acã escondeu o que na sua tenda? Uma capa babilônica, ouro e prata. Não era para ele fazer isso. E aí veio a derrota do povo. O que Josué fez? Aquela derrota massacrante, não é? Vergonhosa. O que Josué fez? Clamou ao Senhor. E aí, depois você olha o texto. Na minha interpretação, na minha ideia aqui, eu vejo Deus falando assim: epa, Josué, levante-se, meu filho. Não é hora de orar, não. Tire o pecado do meio do povo primeiro. Tire o pecado do meio do povo. E aí vem aquela outra expressão: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Mas nós às vezes não queremos fazer isso. Nós queremos as maravilhas de Deus, queremos a vitória, mas não queremos tirar o pecado do coração, da vida. E eu vejo Deus dizendo assim: não adianta ficar orando aí, é atitude sua, agora é com você, você tem que agir. E aí sim, depois você vai experimentar das maravilhas de Deus, do poder sobrenatural de Deus. O verso 11 diz assim: o Senhor me livrou das mãos de Herodes. Nós vamos depois falar mais sobre esse texto. E a palavra livrou ou libertou é a mesma palavra que está em Atos 7:34, quando fala da libertação do povo de Israel do Egito, das mãos de Faraó. Houve uma libertação. Pedro experimentou a mesma ou similar libertação da prisão. John Stott, comentando esse texto, ele diz que toda essa narrativa da libertação de Pedro, a afirmação mais importante está no verso 17. Ele diz: o Senhor o libertou da prisão. É a intervenção de Deus, é a providência de Deus, é a ação maravilhosa de Deus, é o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus. Nós hoje podemos experimentar isso, irmãos. Nós precisamos orar incessantemente. As pessoas precisam experimentar do poder sobrenatural de Deus. Eu não sei como é que está a sua vida, mas eu creio que se você crer, que
que se você confiar, que se você se lançar nas mãos do Senhor, você vai encontrar essa paz, essa tranquilidade, essa serenidade, essa vida abundante. Você vai encontrar vitórias, você vai vencer as lutas que você tem tido na sua vida pessoal, na sua família, no seu casamento, e seja lá em qual área for. Eu creio nisso, queridos. Eu creio no poder da oração. Você crê? Você crê no poder da oração, na oração incessante, intercessória da igreja? Creia, e coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida e na vida dos seus. Amém? Vamos ficar em pé, queridos.